Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Cult Mix Reborn. Se não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho marcando a opção Todas para ser avisado de todas as postagens. Se quiser comentar e compartilhar, agradeço muito. O normal, usual, num canal que fale sobre livros é a indicação de livros que o youtuber acredite que os inscritos gostarão. Mas hoje eu quero fazer algo diferente e vou desindicar duas obras. Ambas estão relacionadas a pessoas de quem eu sou fã, uma escritora e um cantor. Mas a maneira como esses livros foram escritos não me agradou, cada um por seus motivos. Obviamente, eu não ter gostado não quer dizer que a maioria vá desgostar, e o mesmo vale para o contrário. Posso achar que determinado livro é uma obra-prima e quase todo mundo vai detestar. Este é um vídeo de opinião, a minha opinião, e se você discorda, está tudo bem. Sem mais enrolação, vamos aos dois desindicados. Anne Rice, Biografia Vampírica. Boa parte das minhas aquisições literárias mais recentes são de livros da Dark Side Books. O acabamento primoroso, os detalhes que só as edições da Caveira têm, os mimos que vêm junto, como cards, adesivos e até cadernos alusivos às obras, tudo isso faz das edições da Dark Side excelentes compras. Valem cada centavo. Eu só tive uma decepção com o conteúdo de um livro, não sei se porque quando eu li eu já sabia praticamente tudo sobre a autora de A Entrevista com o Vampiro, inclusive eu tenho os 12 volumes das crônicas vampirescas. É a única biografia autorizada pela Anne Rice, então certas passagens polêmicas da vida dela certamente não apareceriam mesmo, já entrei com essa certeza. A autora da biografia é Catherine Hemsland, adjetivada como jornalista investigativa, e a gente já sabe que numa biografia autorizada não vai ter tanta investigação assim. Há toda uma pesquisa, claro, conversas com pessoas que conheceram Rice pessoalmente, algumas passagens traumáticas da vida dela são abordadas, mas sempre com aquele cuidado normal para não perder a bênção da biografada. Até aí tudo bem, tudo ok, mas o modo como ele é escrito, eu achei tedioso, enfadonho, para usar uma palavra mais adequada, eu achei chato. E olha que o livro é vendido como tendo prosa envolvente. Gosto é gosto, mas a mim não envolveu. Como não poderia deixar de ser, há um cuidado excessivo ao tratar de temas fortes como erotismo, espiritualidade e filosofia, assuntos que a própria Anne Rice trabalha muito bem em seus livros. Acaba que a parte mais interessante da obra fica sendo não a vida da criadora de Lestat e Louis, e sim a enumeração das influências e inspirações dela tanto na arte quanto na vida. Tem uma boa descrição da atmosfera vibrante e sombria de New Orleans, mas, novamente, para quem já leu as crônicas vampirescas, o resultado geral é fraco. Um pós-fácil exclusivo assinado pelo escritor e tradutor Enéas Tavares detalha os últimos anos da vida da autora, seu retorno ao universo das crônicas vampirescas e as recentes adaptações para o canal AMC do seu universo imortal, com a entrevista com o vampiro e as bruxas Mayfair. É um livro homenagem, então nada de polêmicas nem de questionamentos das opiniões de Rice. Só mesmo para quem não sabe nada sobre ela, nem leu nenhuma de suas obras, ou no máximo a sua mais famosa, que Neil Jordan transpôs magnificamente para o cinema em 1994. Em resumo, a autora da biografia escreveu como fã, não como biógrafa, muito menos como jornalista investigativa. Isso, por si só, já depõe contra a qualidade do texto, contra a sua credibilidade. Outra coisa que eu nunca tinha visto antes em biografias: resumos excessivamente detalhados dos livros da biografada. Você lê uma biografia para saber da vida do biografado, não para ler o resumo dos livros que ele escreveu. Fica com toda a cara de que foi um jeitinho que a biógrafa deu para encher o livro de páginas, porque são 544 ao todo. Segundo livro, Meu Amigo Michael. Deixo claro desde o início, eu sou um grande fã de Michael Jackson. Para mim é um dos maiores artistas do século XX.
Acredito que nunca aparecerá alguém capaz de fazer sombra à criatividade, às conquistas, inovações desse que eu considero pelo título autoproclamado de rei do pop. Já o livro de Frank Cashill é uma coisa complicada. Eu estava embalado nessa de ler biografias, tinha acabado de ler o livro de memórias de Sidney Sheldon, O Outro Lado de Mim, e esse eu recomendo sem reservas, vou até fazer um vídeo só sobre ele. E nesse embalo comprei Meu Amigo Michael. O texto da contracapa diz: Frank era apenas uma criança quando conheceu Michael em 1984, mas pelos 25 anos seguintes, sua vida giraria em torno do popstar. Ao se tornar uma das pessoas mais próximas do astro, pôde observá-lo de perto. Discreto, Frank nunca havia revelado suas experiências até agora. Publicado em 2012, ou seja, 3 anos depois da morte de Michael, o título já dá uma entregada do conteúdo. Se é um amigo do biografado, vai pegar leve com a memória dele. E não dá outra. Tive que ler o livro em temporadas. Eu lia até não conseguir mais, parava, xingava, depois de uns dias retomava a leitura e o ciclo se repetia. Foi difícil terminar. Obviamente, há uma refutação dos boatos que se acumularam ao longo dos anos, o que era de se esperar. Nesse ponto eu não tive problemas, até porque, para mim, e não estou falando como fã, e sim como um observador imparcial dos fatos, praticamente tudo o que se falou de mal do Michael foi um monte de mentiras objetivando arrancar dinheiro dele em acordos comprando o silêncio das supostas vítimas de abusos. Algumas dessas vítimas, entre aspas, posteriormente até confessaram que tinham armado tudo. Mas o problema é o excesso de elogios que enchem as páginas dessa obra. O resultado é um retrato excessivamente benevolente e, em consequência, sem tanta credibilidade como deveria, pelo que os textos de apresentação prometem. Para não dizer que o livro é um completo desperdício, tem fotos que essas sim valem a pena, já que a maioria é do acervo pessoal do autor do livro. O volume funciona, assim, muito bem como álbum de fotografias, realmente interessantes, mas a parte textual deixa a desejar, e muito. Passados alguns anos da leitura desse livro, li uma reportagem intitulada Meu Amigo Michael, mas só até o cheque chegar. Espólio acusa Frank Cashill de extorsão. Eu deixo o link dessa matéria no comentário fixado. Cashill, segundo os documentos apresentados pelos herdeiros de Michael, ameaçou publicamente iniciar um processo judicial caso não fosse pago. A ironia é que ele já tinha sido pago, generosamente, com a condição de manter o silêncio e respeitar o acordo firmado. Ou seja, assinou, embolsou e rompeu, e exigiu mais. Se isso é um amigo, imagine do que um inimigo é capaz. Voltando ao livro, ainda o conservo mais pelas fotos do que pelo texto. Só pelo escrito, não recomendo a compra. Por enquanto é só, pessoal. Muito grato pela sua companhia até aqui. Nos vemos no próximo vídeo do canal Cult Mix Reborn.